povo! Tá começando o 11º episódio do Fora o Baile, um podcast para enaltecer a jornada feminina no meio esportivo. E eu sou a Raíssa Martins, a sua apresentadora de sempre, e estão aqui comigo as ilustríssimas Beatriz Carvalho, jornalista e repórter do GE Globo CE, e a Carol Tavares, que também é jornalista. Ambas são formadas pela UFC e elas são autoras do Passa a Bola Pra Elas, que vocês vão já conhecer do que é que se trata. Mas antes de começar o nosso episódio de hoje, deixa eu dar um recadinho bem rápido pra você. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram @podcast Fora o Baile e no Twitter @Fora o Baile Pod. E temos uma novidade, na verdade. Estamos no TikTok, lá o arroba também é podcast Fora o Baile. Você pode acompanhar lá os mungangos, os meus mungangos, pra poder divulgar o podcast, tá bom? É mais um canal onde você pode se divertir e, claro, consumir conteúdos do Fora o Baile. Combinado? Então, sem mais delongas, bora começar? No programa de hoje eu vou conversar com a Bia e com a Carol, as autoras do Passa a Bola Pra Elas, um livro-reportagem que fala sobre a presença de mulheres em cargos de gestão em clubes e federações de futebol em todo o país. Elas que fazem esse resgate histórico das presidentas por trás dessas organizações. E a gente vai bater um papo muito bacana sobre como aconteceu esse processo de produção do livro e até o lançamento, né? Porque a pré-venda já está disponível e você, ouvinte, que já quiser adquirir o seu, já pode ir lá acessar o site da editora Primeiro Lugar para poder garantir. Então, meninas, muito obrigada por terem aceito o convite. Agradecida e muito feliz de estar participando aqui do podcast, Raíssa. Muito feliz mesmo e agradecida pelo convite, né, pela oportunidade de falar sobre o nosso livro, algo tão importante, né, pra gente. Ô meninas, muito bom ter vocês aqui no podcast. A Bia já começou aí falando, a Carol também. E eu acompanhei indiretamente esse processo de produção do livro, né? Porque eu trabalhava junto com a Bia na época, lá no GE Globo. E eu quero saber de vocês como foi que surgiu a ideia de fazer um livro-reportagem sobre esse tema. Da experiência de vocês em escrever, decupar, pensar nesse conteúdo que deve ser riquíssimo, né? Eu imagino que para poder escrever o livro, alguma coisa ficou de fora. Então, como é que vocês fizeram esse resumão pro TCC e o que é que difere agora do TCC pro que vai ser lançado, essa nova versão? Basicamente, no início eu queria falar sobre esporte e também tinha o Rafael como orientador, né? E aí uma coisa foi levando a outra, naturalmente aconteceu da gente se unir nesse projeto. E eu e a Carol, nós somos muito amigas, a gente tinha uma conversa diária de se encontrar bastante próximo, assim, a gente passava o dia quase juntas ali na faculdade, também no estágio. Hoje em dia a gente passa o dia junto no WhatsApp, né? Porque, enfim, estamos nesse momento. Mas antes mesmo de participar do projeto, eu tava meio por dentro de tudo, né, Carol? Porque ela falava muita coisa pra mim e eu dava muita opinião de algumas coisas. E meio que foi um caminho muito natural. Pra mim, foi muito marcante essa parte também da edição, de escrever tudo e da edição em si, porque era muita responsabilidade contar a história dessas mulheres, né? Foi um grande trabalho já de pensar, porque a gente, assim, quando a gente vai começar a fazer algo desse tamanho, um TCC principalmente, né? A gente pensa inicialmente, o que é que eu quero? Né? E a gente separa, vamos querer isso, vamos querer isso. Foi o que eu tinha falado, né? De conversando com o meu orientador, o nosso orientador Rafael, de o que é que a gente ia escolher inicialmente, né? Ia ter o histórico, ia ter essa parte quantitativa, ia ter essa parte de perfis das gestoras cearenses e tal. Só que aí, na verdade, na parte inicial, iam ter outras coisas. Iam ter, enfim, eu tinha tido uma ideia de entrar uma parte de gestoras em outros países, sabe? Assim, pelo menos em um país das 5 maiores ligas da Europa, né? Pelo menos um desses, e aí ia ter outros contatos. A gente tinha até separado os contatos de algumas jornalistas que podiam ajudar a gente. Cheguei a mandar e-mail para alguns clubes, para alguns, se eu não me engano, eu mandei para uns da Espanha e uns da La Liga, né? E uns da Premier, mas não foram muitos, acho que foram 2 ou 3 no máximo. E aí, só que obviamente isso não entrou, porque aí com o tempo vai apertando. E aí alguns contatos vão sendo mais dificultados, né? Porque se é difícil entrar em contato com muitos clubes daqui do Brasil, né? Às vezes daqui mesmo do estado, que dirá com o que está do outro lado do oceano, né? Então, é muito complicado e aí a gente vai vendo, né? Óbvio que a ideia inicial era super megalomaníaca, assim, mas com o tempo a gente tem que colocar o pé no chão, tem que ver que tá chegando o momento de apresentar o TCC e tal e tal. Terminar de escrever o
texto, aí trocava uma pra outra, vai, você lê esse, eu leio esse. E, assim, era essa preocupação de estar ali à altura, né, de contar essa história da melhor forma. Eu acho que com certeza foi um grande trabalho, é um grande trabalho ainda que vem sendo feito. Com certeza é muito marcante, né, por tudo isso, passar tanto tempo produzindo isso e por essas histórias que dão muito prazer de contar. A presença feminina em cargos de gestão é um tema pouquíssimo abordado, né, pelo jornalismo. Eu tento até lembrar de algumas histórias, como, por exemplo, a Patrícia Morim, que participou daquela negociação histórica para trazer o Ronaldinho Gaúcho de volta ao Brasil, ela que foi presidente do Flamengo. Temos mais recentemente a Leila Pereira, que é conselheira do Palmeiras, a própria Maria Vieira, que é presidente do Atlético Cearense, né, time aqui do nosso estado. Eu queria saber de vocês quem são as personagens que vocês trazem para o livro e de que forma essas histórias do passado ajudaram, né, a contar esse momento atual que a gestão feminina está passando no Brasil. Um capítulo do livro que traz a história dessas mulheres e todas as dificuldades, para conhecer um pouco mais também, né? Tem presidentes, tem mulheres em cargos de gestão, e, enfim, é a segunda parte do livro. E para focar, como a gente estava falando basicamente também da questão no Ceará, então a gente optou por fechar 3 perfis de mulheres representantes, né, em cargos de gestão na nossa região, no nosso estado. Que aí entra as 3 Marias, né? A Maria Vieira, que é a do Atlético Cearense, presidente do Atlético Cearense. Tem a Maria Fátima, que também era ela ocupou um cargo de liderança na torcida do Fortaleza e agora trabalha no clube. E tem também a Maria Cida, que também trabalha na FCF, tem toda essa coisa da gestão no âmbito organizacional. A outra parte do trabalho é basicamente sobre isso, né? Sobre a vida dessas 3 mulheres, como é que o futebol entrou na vida delas e também como é que chegou a esses cargos. A gente sabe que não é fácil, preconceito e todas as outras questões relacionadas a isso também. Então a gente procurou abordar basicamente tudo sobre a vida dela, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, e mostrar as diferentes vertentes, né? Porque a gente sabe que é complicado, tanto que não temos tantos exemplos no Brasil, temos poucos exemplos no Brasil. Por ter poucos exemplos, a gente também quis dar esse enfoque para tudo, né? Então, meio que tem a primeira parte histórica, tem a segunda parte que tem de tudo um pouco, tem esses 3 perfis, que eu acho que é bem especial. Fomos atrás de assessoria. Na verdade, para eu chegar na Leila, eu falei com o assessor do Palmeiras na época e ele me passou o contato da assessoria. Tentei muito mesmo, assim, muitas vezes, tanto com ela quanto com a Patrícia, mas a gente não conseguiu contato. Assim, eu lembro que eu consegui uma resposta uma vez, mas na verdade foi uma resposta muito vaga de uma assessora. Depois também não tive mais nenhuma resposta em relação a isso. A gente tentou até repórter que cobriu o dia a dia, assim, que tinha um contato mais próximo, e ainda assim não conseguiu contato direto com ela. Então, a maneira que a gente encontrou de tentar pelo menos trazer essa parte profissional na direção do Flamengo foi realmente ler bastante, né? A gente tinha várias matérias da época, teve várias coisas que aconteceram na época da Patrícia também, então foi meio assim que a gente foi fazendo essa reconstituição dos fatos. E esse foi, inclusive, um dos maiores desafios, assim, né? Porque não só com relação a elas, mas pensando também nessa parte mais geral, chegar até os clubes, principalmente os clubes maiores, né, principalmente os clubes de Série A e tal, e em alguns outros clubes que não tinham contato ali, a gente não é tão conhecido do grande público e às vezes não tinha nem contato na internet. Foi esse maior desafio, assim, de chegar e buscar e ter informação mesmo, né, porque às vezes na própria internet nem tinha. Com elas a gente teve essa sorte, digamos assim, de ter outras pessoas que nos ajudassem, né, outros repórteres que ou trabalharam que ou cobriam os clubes na época, na verdade no caso da Patrícia, né, no caso da Leila, que cobrem o dia a dia do Palmeiras. Então isso meio que facilitou o nosso trabalho em relação a elas duas. Quais são as lembranças que vocês carregam desse projeto, né, idealizado por vocês, executado por vocês, uma pesquisa riquíssima, muito trabalhosa, né, um TCC que realmente está para o mundo e tem uma causa importantíssima. O que vocês podem contar, assim, também de bastidores, né, da execução de tudo isso? Eu gosto muito de escrever
E pensar em como traduzir tantas histórias para aquele documento de Word é muito, muito louco, porque por mais que a gente queira colocar tudo ali, não vai dar, a gente vai deixar alguma coisa de fora, sendo que tem muita coisa. Então aí também ajuda muito os registros que tem na parte histórica, por exemplo. A gente tem alguns registros, né, que eu não vou dar muito spoiler aqui, mas a gente tem alguns registros do um irmão da primeira presidenta, né, que a gente tem de um clube no Brasil, e aí ele mandou pra gente vários arquivos, assim, super incríveis, de matérias, várias coisas de documentos mesmo da época, que serviram muito para complementar, né, porque eu acho que muita coisa que tá ali foi o que ele falou e foi o que a gente achou fazendo as nossas pesquisas, mas eu fiquei encantada, assim. Infelizmente também não dava para colocar tudo no livro, mas o que deu para colocar ficou realmente muito bacana, porque dá esse complemento legal, mas realmente é um desafio. Foi um desafio escrever tudo isso, tantas histórias tão massas, sabe, assim, de tantas mulheres que a gente muitas vezes não fazia nem ideia de que elas estavam naqueles lugares, né? E realmente são muitas histórias que muitas vezes têm um certo ponto em comum em algum momento, além do fato de elas, obviamente, gostarem de futebol. Acho muito bacana essa tentativa de colocar, de traduzir essas coisas para o papel de uma maneira geral, mas principalmente nesse livro, que foi o nosso TCC, são muitos desafios, muitos pequenos desafios ao longo desse caminho, que eu acho que são muito legais de ter passado por eles, e que foi muito bom também ter a Bia nesse momento, porque inicialmente se eu fosse seguir tudo sozinha, eu não sei se teria, com certeza não teria tido esse mesmo resultado final. Ela foi sensacional, assim, que ela que escreve, ela estava me ajudando super a escrever coisas, assim, que eu lembro demais das nossas tardes e noites no laboratório de redação, chama de informática, sei lá o que era aquilo. Não lembro mais, né? Eu não lembro do nome, mas eu lembro dos momentos que ela ficava me puxando, escreve isso aqui assim, escreve, porque realmente era uma coisa que ia dar um toque diferente. E tudo isso foi um processo muito legal de participar, além dos desafios, né, que, óbvio, ajudam a gente a engrandecer aí como jornalista mesmo. Foi isso, desses momentos que a gente dividiu, que com certeza me ajudaram muito. Como vocês receberam todas essas informações dessas mulheres? O que é que vocês perceberam que às vezes se repete muito na fala delas? Eu acredito até que essa questão do machismo, do preconceito. Mas quando vocês receberam essas informações todas, as entrevistas, esse conteúdo a mais que vocês estavam relatando agora, qual a percepção que vocês têm? Porque inicialmente vamos fazer um livro sobre as mulheres na gestão, mas depois que vocês entraram a fundo nessa pesquisa, o que é que mudou para vocês? Primeira vez que eu pensei nesse tema, né, depois de receber para fazer o livro, a primeira coisa que eu pensei era como se eu estivesse deduzindo o que eu já ia esperar, sabe? Eu já estava esperando alguma coisa, tendo em vista como a gente sabe que é a sociedade. E aí eu já imaginava que ou esses dados iam ser muito difíceis de encontrar, ou que iam ser pouquíssimas mulheres. De fato, assim, nas pesquisas quantitativas que a gente teve, eu achei que foram mais mulheres do que eu esperava ainda, por mais que sejam muito poucas ainda. Mas eu achava que ia ter muito menos. E a partir do discurso delas, assim, principalmente das que a gente conseguiu perfilar, era muito isso, alguns pontos em comum, né? A dificuldade, muitas vezes, de gerir um determinado setor, de gerir um clube, seja por qualquer motivo, seja por motivos pessoais, seja por motivos de colegas, né? Que, enfim, que duvidam mesmo da capacidade delas de estarem ocupando aquele espaço, porque acham que elas podem ocupar qualquer outra função mais subalterna, mas que não possam gerir um clube, por exemplo, ou gerir um setor grande do clube, principalmente quando a gente vai para essa parte do futebol. Eu acho que isso foi o que se mostrou muito presente. E até lembrei agora de uma fala que, na verdade, não foi na gestão do clube, mas também também não vou entrar em muitos detalhes, mas que também tinha a ver com essa parte do machismo, né? De uma pessoa que chegou num ponto alto, chegou até a ser questionada pela própria família se poderia estar ali, né, naquele espaço. Então, é algo que se repetia, né, nas falas. E eu acho que, principalmente, assim, a Maria, ela traz muitas coisas, muitas reflexões muito interessantes. Ela conta histórias muito interessantes sobre isso, sobre esse aspecto em específico.
machismo que ela enfrentou e ainda enfrenta. Assim, eu lembro muito vários exemplos da Maria, né? Porque a Maria, sem querer dar spoiler também, ela também tinha toda a questão de se ligar muito aos atletas, ter toda essa coisa meio família, e a gente queria muito colocar isso, mas sem que parecesse aquele lugar de mãe, porque a gente não queria ficar reforçando estereótipos, esse tipo de coisa, entendeu? Mas aí a gente caía também naquela coisa da personalidade da pessoa, né? Então, se a gente estava fazendo perfil, tinha que retratar daquela forma. Então, eu acho que assim, cada uma tem o seu jeito de ser, tem o seu modo de ser, alguns mais firmes, mais duras, digamos assim, e todas reforçam essa questão da força mesmo. E a gente acabou vendo muitas coisas também negativas, tanto do início, né, da parte histórica, em que existia muita interferência ali, até o padre da cidade se metia na história querendo falar mal da diretoria feminina, e também acompanhou várias avaliações dos próprios torcedores sobre gestões da Patrícia e a colaboração da Leila e etc. E assim, a gente viu que ainda existe muito esse paralelo, né? Existe muito isso, e que a sociedade tem que caminhar muito ainda para evoluir nesse setor. Um ponto também que é incomum em todas elas, na grande maioria delas, é que elas tentam subverter isso, sabe? Elas tentam tornar cada fala que seja negativa em torno do trabalho delas, principalmente em relação aos homens que duvidam, de uma forma diferente. Elas tentam ganhar confiança e mostrar cada dia mais que elas merecem sim estar naqueles espaços, porque elas têm capacidade para isso, que eu acho que é o fundamental. Elas não estão ali porque elas são uma cota de mulheres que estão naquele espaço, porque mulher, ela está aqui porque é mulher. Não, elas estão ali porque elas têm capacidade para isso, elas estudaram, todas elas falam isso, elas estudaram, e acho que a experiência do dia a dia também conta muito, né? Então, por mais que tenham muitos desafios, acho que, claro, né, principalmente a gente pensar que para você gerir um clube no Brasil é uma coisa muito absurda. Imagina agora como que não tá, né? Eu tô falando tipo de gerir um clube, mas tem outros setores também que são tão importantes quanto o próprio clube, né, que formam o clube, que são também muito difíceis de gerir. Às vezes não tem apoio de colegas, às vezes não tem, enfim, todas essas questões. E aí eu acho que foi uma coisa que eu achei muito interessante delas, que elas não paravam ali, porque eu tô sofrendo com isso, vou sofrer e vou ficar com isso carregando nas minhas costas sempre. Óbvio que tem as marcas, tem alguns episódios que realmente marcam a história das pessoas, tem, enfim, de todas nós, eu acho que a gente já passou por algo nesse sentido, mas elas tentam sempre mostrar a que elas vieram, por que elas estão ali, que tem um motivo para elas estarem ali, e tudo isso deve à capacidade delas. Que bom que estamos falando disso, né? Estamos falando dessas mulheres, e até era uma dificuldade pra gente achar alguma coisa na internet, existia poucas publicações, poucas matérias, e infelizmente eu acredito que o livro vem para ocupar esse espaço também, né? E para dar essa voz para essas mulheres. Ia perguntar para vocês qual é o significado do Passa Bola para Elas, porque a escolha desse título, né, para esse trabalho. Eu lembro da gente sentada na cantina da Casa de Cultura da UFC, pensando como ficaria mais sonoro o nome. Mas assim, a gente pensou em vários nomes, que eu não tô lembrando agora quais foram os outros, mas existe uma folha, e o Passa Bola para Ela surgiu assim, do nada, do estalo na cabeça, e parecia muito apropriado, né, Carol? Não, eu lembro até onde a gente estava quando surgiu o nome Passar Bola para Elas. A gente estava num laboratório mesmo, no fim de tarde, e aí a gente estava lá decidindo alguma coisa, e aí, porque a gente tinha feito muitos brainstorms, né, até chegar, era a palavra da vez, brainstorm. Toda vida a gente chegava, reunia todas as palavras que tinham a ver com o tema, e aí tentava, mas nunca saía algo que a gente gostasse de verdade. Até que não sei como, de verdade, assim, não sei como que a gente chegou nesse nome em específico, mas eu lembro onde a gente estava e que a gente estava fazendo, obviamente, coisas de TCC, que toda a vida a gente estava na UFC, em algum laboratório fazendo coisas do TCC, e aí surgiu um nome, e aí foi uma coisa muito legal, porque a gente gostou instantaneamente,
exatamente. Quando a gente falou pro Rafael, ele também gostou muito, e aí foi nessa, né? Tem essa pegada, assim, um ritmo, e que ele diz uma parte, ele entrega um pouco do que é, mas sem entregar totalmente o que é, né? Porque de imediato a gente pode pensar que passar a bola para elas pode ser alguma coisa relacionada a atletas, né? Você associa a atletas, mas também é uma coisa por trás, né? É o administrativo, é aquelas mulheres que estão ali nos cargos de administração dos clubes. E eu acho, assim, eu lembro, agora a Raíssa fez a pergunta e lembrou, veio toda uma história na cabeça, né? Lembrando de como foi isso, né? Porque, assim, antes mesmo da gente bater o martelo, vai ser, a gente já chamava assim. Então, foi bem natural também. Quando veio a ideia, ela ficou. E eu acho que ele é muito importante no sentido mais amplo, não só para a gente que fez, mas para as pessoas que vão receber, e algumas pessoas que já conseguiram ler, né? Mas essa nova versão, que as pessoas podem comprar e receber mesmo, ler e tentar entender um pouco mais sobre o que aconteceu ao longo do tempo, né? Porque é um tema, como a gente já disse várias vezes, que não é tão abordado, mas que tem história ali, né? Todo canto que a gente olha tem uma historiazinha rolando. Então, esse tema em específico, ele traz muita história. Obviamente, a gente não pôde colocar todas as histórias, até porque algumas a gente queria colocar, mas não tinha como, outras a gente realmente não teve acesso, mas que, de certa forma, tudo que tem lá ajudam, sabe, a tentar entender um pouco mais sobre como que veio esse pontapé inicial de mulheres na gestão do esporte, do futebol mais especificamente, que é o nosso maior esporte aqui no país, e de pensar que o futebol chegou sei lá, no século XIX no Brasil, eu não sei, no finalzinho do século XIX, já no comecinho do século XX no Brasil, e a primeira presidenta de um clube foi chegar lá para o meio do século XX, então foi muitos anos aí, foi uma caminhada longa que não tinha mulheres, de um futebol, né, um esporte que era realmente muito elitista, muito machista, racista, a partir do histórico e dos perfis de cada uma e dos desafios que cada uma enfrenta no dia a dia, dá pra gente tentar entender um pouco do que a gente já caminhou, né, do que a pioneira abriu espaço, que a gente já caminhou desde então, e o que a gente pode melhorar e caminhar ainda mais junto com elas, né. E eu acho que ainda existe muita coisa a se vencer, né? Tanto que eu lembro que na época que a gente apresentou o TCC, foi basicamente ali na época da Copa do Mundo Feminino, em que existia um grande boom. Falava-se muito sobre isso porque era a primeira vez que ia ser transmitida em TV aberta. Falava-se muito mais. E tinham comentaristas mulheres, enfim, vários assuntos. E nesse sentido, assim, de que existe hoje em dia uma maior visibilidade, também o futebol feminino vem crescendo, e a gente via nas próprias organizações voltadas para o futebol feminino, pouca representatividade da mulher, né? Tanto que a Aline Pellegrino acabou entrando no ano passado, se não me engano, salvo engano. Então a gente vê que assim, até nos espaços em que existe assim, como é que eu posso dizer? Existe um planejamento para a Liga Feminina, não tinham mulheres, né? Então, a gente tem muito que caminhar, enfim, no geral. Como surgiu a possibilidade de vocês publicarem o livro? E eu tô perguntando isso até para poder saber e entender como é que funciona essa parte mais burocrática, né, da coisa. Existia o grande desejo meu e da Carol de publicar, a gente vinha conversando sobre isso desde que a gente apresentou o TCC, até quando a gente estava fazendo o processo que a gente estava fazendo. E tinha também o exemplo da Karine, que é uma colega nossa, que também é do jornalismo esportivo, ela é comentarista, e tem um livro também publicado sobre futebol feminino aqui no Ceará, muito bom também, viu, gente? E, enfim, tinha esse exemplo, esse caminho que ela seguiu. Então, a gente já meio que tinha uma ideia e uma noção do que poderia fazer. Então, a gente sempre conversava, vamos atualizar o livro para publicar e tal. E, no meu ponto de vista, assim, reacendeu muito quando a gente, uma moça, acho que do Paraná, me procurou, aí ela falou, na verdade ela postou no Twitter, assim, tava procurando aqui coisas, notícias sobre mulheres na
na gestão, e achei que o livro das meninas marcou a gente, que fala sobre isso, muito bom e tal. E aí eu lembro que nós dois ficamos muito felizes, assim, falamos, nossa, sério, as pessoas estão lendo, a gente tem que publicar. E aí a gente correu atrás disso, né? Entrou em contato com várias editoras, mandou e-mail, mandou uma amostra, mandou o primeiro capítulo, né? Dependendo do que a editora pedia, recebeu as propostas, e aí houve a conversa com o Rafael, enfim, Carol pode até falar como é que foi esse processo mais burocrático. E aí deu tudo certo, e a partir daí foi realmente uma conversa, né, desde o ano passado, eu não lembro exatamente o mês que a gente entrou em contato com eles, assim, pela primeira vez, mas foi mais ou menos da metade pro final do ano passado que a gente começou, e aí fomos nesse novo processo, né, de correr atrás de atualizar algumas coisas. A parte mais de atualizar foi essa que a gente disse, né, de números, de quantitativo e tal, até porque muita coisa muda, né, tem de 2 anos pra cá, principalmente, muita coisa tinha mudado. A gente fez pensando em 2020, então podia ter uma defasagem grande, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente teve que atualizar mais essa parte, as outras partes a gente não mudou tanto, como eu falei, a gente só adicionou mesmo algumas coisas em alguns capítulos específicos falando sobre a pandemia, né, que a gente conseguiu de informação, mas foi basicamente isso. Fizemos as atualizações e agora estamos nessa fase agora de pré-venda, e depois a gente vai falar de novo para as pessoas comprarem. A gente conseguiu cumprir os prazos, e eu lembro que o Rafael da editora, são vários Rafaéis, né, e quando a gente foi falar com ele, e o nome dele era Rafael também, assim como do orientador, aí já foi o primeiro sinal de que ia dar certo, né, então foi o presságio, a gente até brincou com isso, mas assim, basicamente agora a gente está nesse momento de lançamento, pré-lançamento, e divulgando aí, né, espero que você que esteja ouvindo até aqui já tenha ido lá no site comprar o nosso livro, com certeza vale muito a pena. Se não foi, vai quando acabar aqui o episódio. Não, a hora da divulgação é agora. Então, meninas, façam aí a propaganda do Passa a Bola para elas. Quantos exemplares vão ser impressos nessa primeira tiragem? Onde as pessoas podem adquirir? E quanto é que custa o livro? Inicialmente vão ser 100, são 100 exemplares e na verdade agora não tem mais 100, né, porque o pessoal tá comprando, a gente tá divulgando, então a gente ainda não sabe quantos que tem disponíveis nesse momento, mas não são mais 100. O livro tá à venda no site da editora Primeiro Lugar. Lá o livro tá por R$42. E como ele tá na fase de pré-venda ainda, vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar até o lançamento, né? Pra ele chegar mesmo, de fato, pras pessoas. Mas ele ainda tá na fase de pré-venda. Então, o lançamento tá previsto pro meio do ano. A gente ainda tá vendo exatamente qual mês vai ser lançado. Vai estar mais ou menos pra junho, julho, né, de 2021. Muito provavelmente, inclusive, né, já que a gente está nesse tempo de pandemia, tudo, o lançamento vai ser online, porque a gente não sabe como que vai estar, né, no momento aqui tá bem complicado, tá bem difícil. Então a gente vai fazer o lançamento online com algumas coisas, então daqui para lá vai ter muito conteúdo, muita divulgação, e eu espero que vocês comprem o livro pela milionésima vez que isso, né, mas é limitado, são só menos de 100 agora, então corra. Nas nossas pré-listas de mercado, acho que tinha já umas 45 pessoas, não lembro. A primeira lista que a gente fez antes de entrar em contato com a editora, né? A gente já falou bastante, tem vários spoilers aqui, eu tenho certeza que com certeza deve ter gerado curiosidade em vocês de saberem mais sobre essas histórias. Fora que tudo isso é sobre a história do futebol também, a história do futebol aqui no Ceará, a história do futebol no Brasil, então não é só para quem curte o assunto sobre gestão, né? Para quem curte o esporte, a mulher, todos esses assuntos, enfim, muita coisa, vale a pena. E, gente, eu sou suspeita, né? Já trabalhei com a Bia, com a Carol também. Já comprei o livro, né? Estou só esperando ele chegar aqui. Conheço o trabalho das meninas de perto. Todas nós estagiamos no mesmo local.
Trabalhei muito tempo também com a Bia, né, na mesma bancada. E é um trabalho muito rico, muito interessante do ponto de vista da pesquisa mesmo que vocês fizeram. Um trabalho imenso. Eu me lembro da Bia lá desesperada, produzindo, indo atrás e na época da diagramação do livro, né. Enfim, só tenho a desejar muito sucesso para vocês. Esses exemplares vão voar, né. Eu já tô com um aqui, já não tem mais 100, tem 99. Eu vou deixar aqui na bio do podcast, desse episódio, os links, o arroba de vocês, né, no Instagram, que vocês também criaram, um perfil para poder divulgar, então passem aí todo esse bizu. A gente fez um perfil no Instagram, né, pra ir atualizando, colocando coisas sobre o livro, enfim, que é @passa a bola pra elas, né, no Instagram. E tem os nossos perfis pessoais também. É bem difícil, né, de achar, já tem o nome do livro, já você já acha no Instagram. Tem os nossos arrobas pessoais que a gente também divulga por lá. Não sei se, assim, talvez, né, a gente produz algum conteúdo específico. Mas o meu é _ Caroline Tavares. Bia, qual é o seu? O do Instagram as pessoas têm uma certa dificuldade. Porque é BTRZ Carvalho. No Twitter é @4Bia Carvalho. Então a gente tá sempre colocando coisas lá também, né, sobre o livro, enfim. E também tá disponível aqui na descrição desse podcast o site da editora Primeiro Lugar, o perfil das meninas, o perfil do livro. Vocês podem ir lá, tem um link na bio e a partir desse link vocês já fazem a reserva desse livro para adquirir, tá bom? Vai chegar perto, né? Tá quase chegando, tá chegando no meio do ano. O lançamento vai ser online, tenho certeza que vai ser um sucesso. Meninas, muito obrigada por terem aceito assim a participação aqui. Não tinha nem como recusar, né? Porque eu conheço as duas, então se não aceitasse, eu ia ficar muito triste. Ia ligar e gravar. Você é obrigada a falar comigo. E é isso, eu só desejo muito sucesso para vocês. Espero que quando o meu livrinho chegar, eu possa ler também, né? Claro, gostar. Vou fazer um post lá no perfil do podcast. Fico, de novo, muito agradecida e muito feliz de estar participando aqui do podcast, Raíssa. Sério, estou muito honrada. E fico muito feliz de ver o crescimento do podcast, trazendo sempre novidades, novos entrevistados. E é isso, conte comigo sempre que precisar. Fico muito feliz mesmo e agradecida pelo convite, né, pela oportunidade de falar sobre o nosso livro. Algo tão importante, né, pra gente ter esse reconhecimento. E vida longa ao Fórum Baile, porque também fico muito feliz de ver o crescimento que tem tido o podcast e as redes também, Raíssa sempre divulgando e tudo. É muito legal ver, adoro ver projetos independentes que têm essa pegada, então fico muito, muito feliz também pela Raíssa. A gente já se conhece, todas nós já nos conhecemos, como já foi dito aqui 500 vezes, né, há muito tempo, então sempre muito bom ver cada uma crescendo e vamos celebrar a conquista juntas. Então é isso, muito obrigada e faço das palavras da Bia as minhas. Qualquer coisa que precisar, tamo aí sempre. Muito obrigada também a você, ouvinte, que escutou esse episódio até o final. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, @podcast Fórum Baile no Instagram e no Twitter, @Fórum Baile Pod. Lá você encontra conteúdos além do podcast, né? Sempre trabalhando essa questão das mulheres no esporte, essas conquistas que a gente tem diariamente. Esse episódio tem a minha apresentação, produção e edição. O design é de Matheus Dantas e as convidadas aqui é Beatriz Carvalho e a Carol Tavares. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!